tema hoje é Parábola do Filho Pródigo. Então, sem mais delongas, vamos abrir comigo em Lucas, capítulo 15. E eu queria começar, eu queria destacar já de início que, por vezes, quando a gente pensa em morte espiritual... Desculpa, como é que liga aqui? Quando a gente pensa em morte espiritual, quando a gente pensa em alguém que está vivendo uma vida longe da vontade de Deus, talvez a gente pense em alguém que está vivendo uma vida completamente mundana, uma vida completamente assim, longe de Deus. Não. Então, se você for definir o que é morte espiritual, o que é estar longe de Deus, talvez a gente pense assim, não, realmente é alguém que está fora da igreja, é alguém que não está vivendo de acordo com a palavra, e isso é verdadeiro, só que a parábola de hoje vai nos ensinar que não existe apenas uma forma de estarmos perdidos. Não existe apenas uma forma de estarmos mortos espiritualmente. E esse é o ensino que é sobre esse ensino que a gente vai conversar no dia de hoje. Aí eu queria passar o slide. Tá bom? Pedi um tempinho. Então, eu estou usando o livro do Tim Keller, eu acabei esquecendo de trazê-lo. Mas eu estou usando o livro do Tim Keller, que chama O Deus Pródigo. E é interessante, porque a parábola, a gente ouve falar que é a parábola do filho pródigo, e as pessoas tendem a pensar que pródigo significa rebelde. Mas, na verdade, a palavra pródigo significa esbanjador. O nome do livro do Tim Keller é O Deus Pródigo, ou seja, o Deus esbanjador. Mas esse Deus esbanja o quê? E a gente vai conversar sobre isso. E como eu falei, essa parábola nos mostra que não existe apenas uma maneira de se estar perdido. Então, em vez de ser, por exemplo, a parábola do filho perdido, que nem está no subtítulo da NVI, a gente poderia renomear, porque esses títulos foram acrescentados depois na Bíblia, para parábola dos filhos perdidos. Não existe apenas um filho que está longe de Deus na história. Então, vamos começar? Mas antes de ler Lucas 15, a partir do versículo 11, a gente precisa entender qual é o contexto no qual a parábola está inserida. Então, Lucas 15 é um capítulo que vai apresentar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E aí, qual é o pano de fundo sobre o qual essas histórias foram contadas? O pano de fundo está em Lucas 15, versículos 1 e 2. Então você tem o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, Jesus, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, o público ao qual Jesus se dirige é um público distinto. Você tem publicanos e pecadores, ou seja, pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, mas também pessoas que não viviam de acordo com a lei de Deus, não estavam nem aí para a lei de Deus. E do outro lado, você tem os fariseus e os mestres da lei, que eram pessoas que tentavam cumprir à risca as mais de 600 ordenanças que Deus deixou no Antigo Testamento. Então você tem esses 2 cenários, os religiosos de um lado e os pecadores do outro. E a crítica dos religiosos é que Jesus recebia os pecadores e comia com eles. E para aquela época, você comer junto com alguém, você ter uma refeição, era um sinal de profundo desejo de relacionamento. O religioso, ele não se relacionava com a galera que era considerada pecadora justamente pelo fato de que eles eram considerados impuros. Então, é como se eles pudessem receber essa impureza deles, né? É como se eles pudessem ser contaminados pelo relacionamento com os pecadores. Então, nós temos esses 2 públicos distintos que vão ouvir essas 3 parábolas de Jesus. E aí, vamos começar a ler a parábola a partir do versículo 11, e eu vou quebrar em 2 blocos. A gente vai ler do 11 ao 24, que fala do irmão mais novo, e depois a gente lê do 25 ao 32, que fala do irmão mais velho. Então vamos lá. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa parábola, irmãos, ela é muito interessante porque se a gente não se despir da nossa mentalidade ocidental do século XXI, nós vamos perder muitos dos ensinamentos que ela tem. Então, vamos tentar destrinchar quais são os pontos que são chocantes sobre essa parábola, né? Ela começa com um filho mais novo dizendo para o pai assim: pai, eu quero a minha parte da herança. E o que é interessante perceber sobre esse pedido é a realidade de que esse pedido ele é muito desconcertante. Porque a herança é algo que você herda quando seus pais morrem. Então a postura do irmão mais novo é dizer o seguinte: pai, quem me dera se você morresse logo, porque aí o dinheiro que é seu, as posses que são suas, elas vão passar para mim. Mas como você não morre logo, então me dá aquilo que é meu quando você morrer. É basicamente algo como: eu quero aquilo que você tem, pai, mas eu não quero relacionamento com você. Eu quero os seus bens, eu quero as suas posses, mas você eu não quero. Eu não quero relacionamento com você. Nessa parábola, o que significa o irmão mais novo ter agido dessa forma? E, na verdade, assim, quem representa o irmão mais novo e quem é o pai nessa história, né? Então, a gente pode fazer o paralelo de que o pai, nessa história, é Deus. E o irmão mais novo representa alguém que deseja as bênçãos e os bens de Deus, mas não o próprio Deus. Eu quero aquilo que Deus pode me dar, mas eu não quero Deus. Eu quero algum tipo de plenitude que Deus vai me entregar, mas o relacionamento com Deus não é tanto do meu interesse. E aí a gente já pode se questionar: será que alguns de nós aqui estamos querendo bênçãos e bens de Deus, mas não o próprio Deus? Será que a gente está procurando algum tipo de vida abundante, só que fora desse relacionamento de intimidade com Deus? E o que é interessante perceber é porque todas as coisas boas da vida são bênçãos de Deus. Então, quando a gente pensa nas diversas áreas da nossa vida, a gente pode pensar no relacionamento com cônjuge, familiares, amigos, a gente pode pensar no nosso trabalho, no dinheiro, no descanso, até na parte da sexualidade. Tudo isso são coisas boas que Deus nos deu. Só que, por vezes, nós estamos procurando uma abundância, eu falo plenitude, pensando nas palavras de Jesus em João 10:10, que ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, por vezes, talvez a gente esteja procurando essa plenitude, essa paz de espírito, nessas coisas circunstanciais. E isso é perigoso porque essas coisas não foram criadas para ser Deus. E isso é um ponto que nós temos que ter bastante atenção, porque a única maneira pela qual eu posso desfrutar da melhor forma das bênçãos de Deus é se Deus for o centro. Porque apenas quando Deus é o centro, as coisas elas vão ter a proporção certa. Então, a sexualidade vai estar no lugar certo na minha vida, o dinheiro vai estar no lugar certo na minha vida, o relacionamento com as pessoas vai estar no lugar certo na minha vida. Só que, se Deus não é o centro, eu vou colocar essas coisas como se fossem Deus e elas, invariavelmente, vão me escravizar. Então, se eu achar que a sexualidade vai mudar minha vida, não, quando tiver uma vida sexual ativa ou no sexo existe algo para mim, eu vou ser escravo de pornografia, vou ser escravo talvez de prostituição, de relacionamentos vazios, de relacionamentos que não te agregam nada, né? Apenas aquele contato físico dos corpos, mas que não preenche o seu vazio. Ou se eu achar que, na verdade, uma carreira de sucesso vai me preencher, então o trabalho vai me preencher,
eu vou sacrificar o meu relacionamento com as pessoas ao longo desse percurso. E no final das contas, sempre que a gente coloca algo como se fosse mudar o nosso estado de espírito, então, quando eu chegar lá, a minha vida vai ser melhor. Quando eu tiver dinheiro, aí tudo vai mudar. Não, mas quando eu casar, aí tudo vai ser diferente. Invariavelmente, a gente se frustra porque nada muda. Porque não tem nada a ver com você ter ou não ter essa coisa que você está almejando. Tem a ver com o seu coração. Um exemplo, a cobiça ela não tem a ver com o quanto você tem, mas ela tem a ver com a sua insatisfação. Então, quando a gente pega a história do rei Davi na Bíblia, o problema dele não era especificamente a sexualidade dele ter adulterado com Batseba. Ele já tinha muitas esposas, mas a questão é a cobiça, né? Então não tem nada a ver com o quanto você tem, mas tem a ver com o fato de que se você não está descansado em Deus, você vai colocar essas coisas como centro. E é tão doido isso porque, como eu falei, apenas se Deus for o centro, a gente pode desfrutar da maneira certa das bênçãos dele. Só que Deus é tão melhor do que as bênçãos que ele dá, que por vezes a gente pode olhar para esses privilégios e para esses direitos que ele nos dá, e a gente pode procurar abrir mão deles para conhecer a Deus em um nível mais profundo. Então, quando eu penso, por exemplo, na comida, no alimento, ele é uma bênção do Senhor. Ele é, tipo assim, as coisas que Deus criou, as frutas, né? Essas variedades, a criatividade que Deus dá para o ser humano de inventar pratos, é tudo maravilhoso. Mas eu sei que existe um lugar onde eu posso abrir mão do meu alimento, e eu tô falando de jejum, porque eu sei que, mesmo se eu me alimentar todos os dias, se eu não estiver no relacionamento com Deus, isso não vai valer de nada. Então, eu abro mão do meu alimento para conhecer a Deus em nível mais profundo. O relacionamento com Deus ele é tão poderoso que ele nos faz abrir mão das bênçãos. Ele nos faz abrir mão dos direitos e dos privilégios. Então, seria algo como: eu tenho trabalhado, tenho cuidado da minha família, mas talvez eu abra mão de viajar com a minha família, porque eu vou honrar a vida de algum missionário com o recurso que eu ia usar para a viagem. E existe esse lugar com Deus de satisfação, existe esse lugar com Deus de plenitude, no qual a gente realmente percebe que nós não precisamos das coisas. Nós não precisamos desses muitos direitos que nos cercam. Aquilo de que a gente precisa é da presença de Deus e dela somente. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, a gente teve série em Filipenses recentemente, ele fala no versículo 8, né? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Paulo, ele está falando desse lugar de intimidade com o Senhor. Ele está falando assim: o que eu mais quero é perder as coisas para conhecer Jesus. Eu não quero saber de status, de ser bem visto, eu não quero saber de ter direitos, de ter posses, eu quero é conhecer a Deus. Porque existe um lugar de intimidade com o Senhor, no qual a nossa vida ela é completamente reorientada, irmãos. E a pergunta para nós hoje é: nós temos agido como o irmão mais novo? A gente tem querido os bens de Deus e temos caminhado nessa busca insaciável por se preencher, sempre procurando as mesmas coisas que nunca nos entregam aquilo que pode fazer o nosso coração descansar? Ou será que nós temos ido para esse lugar de intimidade com o Senhor? Será que nós temos procurado perder os direitos, perder a reputação, perder o orgulho? Ir atrás de pessoas que não dão a mínima para você, mas honrar a Deus nesse processo? De fato, você dá a outra face quando alguém te ofende? E você tomar a iniciativa de se relacionar com as pessoas, de discipular as pessoas, ainda que talvez não dê o resultado que você está imaginando? Será que nós temos ido para esse lugar de intimidade? E é claro que assim, o filho pródigo, o filho mais novo, né? Ele vive uma vida muito insana, né? Tipo, ele vai para farra, ele vai para prostituição. Mas em uma menor escala, talvez, alguns de nós estejamos buscando coisas de Deus. Alguns de nós, talvez, estejamos buscando aquilo que Deus pode nos entregar, mas sem essa renúncia. É algo como: eu estou vindo aqui na igreja, mas domingo de tarde eu vou me afundar em entretenimento porque eu quero tirar um tempo para mim e eu acho que, sei lá, no entretenimento vai ter algum descanso para mim. Sem estar ali na intimidade com o Senhor Jesus. Jesus, qual que é a sua vontade para eu viver nesse domingo? Qual é o seu desejo para mim no dia de hoje, em vez de eu tomar as minhas próprias decisões? Isso é importante para nós.
E aí, a vida do filho pródigo, ela dá errada, né? Ela dá errado. Ele gasta todos os bens que ele tem e ele se vê em extrema pobreza. Quando a gente vê o contexto da época, a gente vê que o estado deplorável dele foi tão grande que ele vai trabalhar com porcos. E os porcos eram considerados animais, assim, dos mais impuros que existiam. Quando você lê o Antigo Testamento, Deus deixa alguns animais classificados como impuros para os judeus não se alimentarem, e o porco era, tipo, da pior espécie. Então, ele está tão péssimo que, além de trabalhar com os porcos, ele deseja comer a comida dos porcos. Olha o estado de ruína à vista da sociedade que esse filho chegou. E aí ele cai em si. Ele fala, caramba, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E aí ele pensa dentro de uma lógica, né? Bom, eu sei que aquilo que eu fiz, assim, não tem como eu ser restaurado como filho para a família. Então, eu vou me pôr a caminho de casa, e aí se meu pai me aceitar como empregado, talvez eu consiga começar a pagar minha dívida. Então ele volta para casa. E veja bem, ele não volta para casa por causa do pai. Ele volta para casa por causa da comida. Isso é muito doido. Ele chegou em ruína completa, mas ele não volta para casa por causa do pai. Como eu falei, essa é uma parábola que a gente tem que ter os olhares certos para entender o quanto ela foi chocante para os ouvintes da época. Então ele volta para a casa do pai, e aí no versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Irmãos, naquela época, o pai ele tinha uma posição social de honra e de respeito. Um pai jamais correria. Naquela época, quem corria podia ser as crianças, talvez as mulheres, os servos, mas nunca o pai. Ainda mais para receber um filho rebelde. Eu lembro de um pregador oriental que ele fala, né? A maneira como meu pai me receberia em casa seria: você, vem para cá agora. Mas esse pai, ele, então fala, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Ou seja, ele assume uma vergonha pública para abraçar e beijar um filho rebelde, um filho que agiu com ele como se ele não valesse nada, e ele abraça e beija esse filho sujo, esse filho cheirando mal, que estava trabalhando com os porcos. E aí o filho começa o discurso dele e fala: pai, pequei contra o céu contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas eu imagino essa cena meio... Ele sabe quando não está nem aí para nada, ele depressa. E ele fala: tragam a melhor roupa e vistam nele. Naquela época, a melhor roupa na casa era a roupa do pai. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Naquela época, quem vestia calçado não era empregado, era filho. Os filhos vestiam calçados. Tragam o novilho gordo e matem-no. Ou seja, pega a refeição mais cara que existe e vamos comprar essa refeição e dar uma festa. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que amor é esse? Essa é uma história chocante. Como é que um filho rebelde que age como se Deus não existisse, como se Deus não valesse nada, é recebido com um abraço, com um beijo, com roupas novas, com calçados? Ou seja, o pai estava restaurando o filho, a família. Que amor é esse? Que história é essa? Imagina os ouvintes de Jesus ouvindo essa parada. É interessante porque o pai, ele assume essa vergonha pública e ele paga um preço que o filho não tem como pagar. O filho não tem como pagar a dívida dele. Ele arruinou a família não só financeiramente, mas também socialmente, porque naquela época o contexto ele é muito diferente de nós hoje em dia, no qual o indivíduo toma a decisão, então tanto faz. Então, tipo assim, se você ouve assim, o filho de tal pessoa tomou essa decisão e está arruinando a própria vida, a nossa sociedade fala, putz, essa pessoa tomou a decisão errada. Mas naquela época, o filho trouxe vergonha para aquela família, porque ele pegou o dinheiro do pai e ele vai gastar com prostituição e com farra. Então, socialmente, a família já estava desmoralizada. Então, mesmo dentro desse cenário, o filho é restaurado com amor e ele é chamado de filho de volta. E é interessante isso, porque o filho não tem como pagar esse preço.
a dívida que ele gerou é impagável, a vergonha, a desonra. Mas o pai, ele decide se envergonhar publicamente para receber o filho de volta. E se esse pai é Deus na história, quem é que foi submetido a uma vergonha pública para que nós fôssemos restaurados? Quem é que recebeu desonra, açoite? Quem é que foi abandonado e traído por amor de nós? Cada um de nós, filhos pródigos. Irmãos, a história do filho pródigo é a história de cada um de nós. Eu não sei qual é a sua motivação em frequentar a igreja, em talvez frequentar os PGs, em servir nos ministérios. Talvez você esteja aqui, a galera me recebe bem aqui, o PG é da hora, e glória a Deus por isso. É muito bom ser recebido, é muito bom fazer parte de um PG acolhedor. Mas se nós não tivermos o encontro com o Senhor Jesus, na perspectiva de um filho, que é um filho miserável, que é um filho rebelde, e que não tem nada para oferecer a Deus, no sentido de que nós não poderíamos fazer a restituição a Deus pelo nosso pecado, nós não estamos vindo para as nossas reuniões com a motivação certa. A nossa maior motivação tem que ser devolver esse amor incompreensível que a gente recebe de Deus. Cada um de nós aqui somos filhos pródigos. Romanos 5, acho que é versículo 8, vai dizer que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Como é que alguém morre por um inimigo? Eu vou dar a vida por aquele que me odeia. Mas essa é a história de Jesus para nós. Se nós não tivermos, irmãos, de novo, essa perspectiva correta, o nosso ambiente de ajuntamento não vai ser um ambiente de cura. Porque se a gente não entender que cada um de nós vivia uma vida desviada da presença do Senhor e que nós merecíamos nos afundar no nosso pecado, o salário do pecado é a morte, cada um de nós aqui merecia morrer por cada um dos nossos pecados, a gente não vai ter a perspectiva certa sobre as pessoas que estão chegando na igreja. A gente não vai ter a perspectiva certa sobre a pessoa que está começando a conhecer o Senhor Jesus. Então, se a gente não tiver essa perspectiva certa, irmãos, o ambiente dos nossos ajuntamentos, o ambiente dos nossos pequenos grupos, não vai ser um ambiente de cura, um ambiente de encontro com o Senhor. Se a gente não tiver a perspectiva de que cada um de nós estava arruinado, de que cada um de nós foi encontrado na lama do nosso pecado, porque eu fui encontrado pelo Senhor Jesus na lama do meu pecado. Eu estava vendo loucuras. E aí Deus me tirou e Deus ressignificou minha vida. Se eu não tiver esse encontro com o Senhor por meio da palavra dele e entender que essa história é a minha história, a gente não vai ter o coração certo para receber pessoas. E esse vai ser um ambiente de religiosidade. Aqui é aparência. Você tem que estar de um jeito certo, você tem que falar de um jeito certo, quando na verdade a gente foi encontrado por Deus do jeito que a gente estava. Então, é a mesma postura para a galera que está chegando. Então, assim, não que a gente concorde com o que as pessoas estão vivendo, mas é algo como, vem do jeito que você está, porque eu sei que Deus vai trazer restauração para a sua vida. Porque eu sei que o Senhor Jesus morreu por você da mesma forma que Ele morreu por mim. Nenhum de nós merecia. A gente merecia a ira, a condenação, a gente merecia um inferno mesmo. Mas Jesus nos salva e nos restaura. Então, voltando para o slide, o irmão mais novo deseja as bênçãos e os bens de Deus, e aí o Tim Keller vai dizer no livro dele, da postura do pai. O que o pai está dizendo é isto: não vou esperar você liquidar sua dívida, não vou esperar que cumpra o protocolo de humilhação. Você não vai precisar conquistar o direito de voltar a fazer parte da família. Vou simplesmente aceitá-lo de volta. Vou cobrir sua nudez, sua pobreza e seus farrapos com as roupas de meu ofício e de minha honra. Olha o que Deus fala pra gente. Eu vou cobrir essa sua imundícia, eu vou cobrir esse seu estado de ruína com aquilo que é meu. E ele faz isso quando Jesus morre por nós, e a partir disso nós somos aceitos como filhos, e a partir desse momento a justiça de Jesus está sobre nós. Então Deus olha para nós na perspectiva de Jesus. O que Deus fala dos céus quando Jesus está sendo batizado? Este é meu filho amado, em quem me agrado. E é dessa maneira que Deus olha para nós, por causa da justiça de Jesus. Irmãos, esse é o Evangelho. Essa tem que ser a nossa motivação para estarmos aqui e para fazermos o que a gente faz, para vivermos o que a gente vive. Mas o nosso coração desesperadamente corrupto nos faz sair desse lugar de humilhação, desse lugar de retribuirmos a Deus segundo a bondade dele,
e nos faz viver na religiosidade. Só mais uma frase. Então, o Pai, ele dá prova da graça de Deus oferecida com prodigalidade, ou seja, abundantemente e sem limites. E aí a gente tem que continuar a história, porque o nosso coração, ele é horroroso e a gente pode viver coisas que estão fora da vontade de Deus. Então, vamos ler a partir do versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Irmãos, o irmão mais velho na história, ele tem o mesmo interesse que o irmão mais novo. Ele quer os bens do pai, ele quer o dinheiro do pai. Mas a maneira pela qual ele busca esses bens do pai é diferente. Ele não vai para um caminho de libertinagem, mas ele vai pelo caminho da conformidade moral. Então, o irmão mais velho, ele também quer as bênçãos e os bens do pai, só que ele busca isso através do aperfeiçoamento moral. Eu vou cumprir todas as regras. Eu vou obedecer tudo o que há. E essa é a realidade da religiosidade, irmãos. Existe um ensino errado, existe um ensino que não vem de Deus, de que adorar a Deus e servir a Deus é não quebrar regras. Porque se eu não quebrar as regras, Deus é obrigado a me abençoar. Só que, irmãos, pecado não é apenas... Existe um conceito incompleto do pecado. Talvez muitos de nós aqui tenhamos ouvido que pecado é aquilo que a gente pensa, olha, fala, ouve e faz que desagrada a Deus. Mas pecado é muito mais do que isso, irmãos. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é não depender de Deus com tudo que nós somos. Então eu posso citar um exemplo da pornografia. Quando alguém cai em pornografia, o pecado não é só ter acessado pornografia e caído. A questão é, o que motivou aquela pessoa a cair? Então a gente pode pensar num exemplo do tipo, minha rotina está muito cansativa, eu estou me sentindo muito atarefado, então eu vou procurar a pornografia como um alívio. Eu vou descansar na pornografia e isso mostra que a gente não confia que existe um descanso e um alívio do Senhor para nós. Pecado é muito mais do que não quebrar regras. Pecado é não confiar em Deus com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. E aí, a religiosidade, ela gera sintomas em nós, irmãos. A gente pode dizer que são sintomas de irmão mais velho ou sintomas de órfão, de alguém que não conhece a paternidade de Deus, de alguém que não está aperfeiçoado no amor de Deus. Então, quais são os sintomas que a gente pode ter de religiosidade? E isso aqui serve para todos nós, irmãos. Porque o nosso coração, como eu falei, ele é complicado. Então, aqui vem a parte mais da bronca para todos nós, né? Quais são os sintomas? O irmão mais velho, ele se sente vazio e escravizado. Ele fala: todos esses anos eu tenho trabalhado para você como um escravo. A perspectiva do irmão mais velho é de que Deus é algum tipo de chefe. Então ele age como quem trabalha para Deus. A característica da vida do religioso é uma vida que é desprovida de alegria, de abundância. E não que a gente não vá passar por momentos difíceis, eu esqueci de ressaltar isso. Jesus nos dá uma vida de abundância, mas a gente vai passar por coisas difíceis na vida. Jesus também fala que no mundo tereis aflições. Eu ia falar outra parte, confundi. No mundo tereis aflições. Mas a vida do irmão mais velho, ela é vazia de alegria, de paixão pelo Senhor e desse amor, desse desejo de retribuir a esse amor que Deus nos deu. E isso se desdobra em uma outra característica, porque ou o irmão mais velho, o religioso, não tem vida de oração, ou ele tem uma vida de oração que é voltada para pedidos. Ele fica pedindo:
sobre ele e por ele. E quando as coisas ficam mais difíceis, aí ele ora muito. A vida de oração do cara vira insana. Mas aí quando as coisas espairecem, aí ele não tem mais vida de oração. O irmão mais velho, ele se sente vazio e escravizado porque ele não conhece o amor de Deus. Ele não vê Deus como um pai, ele vê Deus como um chefe. Talvez alguns de nós aqui estejamos trabalhando para Deus, irmãos. Talvez alguns de nós aqui já tivemos um encontro com o Senhor, mas estejamos prestando serviços para Deus como se Deus fosse se agradar da gente estar servindo no ministério, como se Deus fosse se agradar da gente estar abrindo as nossas casas para um pequeno grupo. E Deus não te chamou para ser um empregado. Deus te chamou para ser filho. E filho é aperfeiçoado pelo amor do Pai. Talvez Deus esteja falando para nós aqui. Na verdade, eu tenho muita convicção de que Deus está nos chamando para sermos aperfeiçoados no amor dele. Outra característica é que o irmão mais velho, ele não consegue lidar com o sofrimento. Porque irmãos, isso é interessante porque tem pessoas que passam a vida inteira na igreja. São décadas dentro da igreja, servindo. E a pessoa acha que porque ela está fazendo tudo o que ela está fazendo para Deus, Deus vai dar a vida para ela de uma certa forma. Então, assim, o casamento da pessoa vai ser de uma certa forma, ou os filhos, ou o emprego. E não é assim, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. As coisas vão sair daquilo que a gente planejou. Mas como ele tem a ideia de que Deus deve bênçãos para ele, como ele tem a perspectiva do irmão mais velho, de que eu tenho trabalhado todos esses anos como escravo, quando alguma coisa dá errado na vida dessa pessoa, ela desmorona. E não é ficar triste, não é passar por períodos difíceis. É normal ficar triste, é normal ficar arrasado. Mas ele não consegue, a pessoa desmorona. Então, não sei o que aconteceu na sua vida, não sei como é o seu casamento, não sei como são os seus filhos, não sei qual é o rumo que a sua vida tomou. Mas Deus nunca prometeu essas bênçãos do tipo, você vai viver aquilo que você sonhou. No mundo tereis aflições. O irmão mais velho, ele se sente superior aos outros. Então, olha o que ele fala. Quando chega esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, ou seja, eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca agiria como ele agiu. Eu nunca traria desonra para a nossa família. O religioso, ele não consegue entender que ele é igual, ou que ele poderia fazer as mesmas coisas que um irmão mais novo, que é alguém que está vivendo no mundo. Ele não consegue entender isso. E aí, consequentemente, ele não consegue perdoar, né? Então, o irmão trouxe desonra para a família, e então ele não consegue perdoar porque ele se sente superior. Ele acha que o erro dos outros é infinitamente pior. E é doido estar nessa posição, porque eu lembro que eu estava pensando sobre a vida de uma pessoa um dia, e aí eu falei, nossa, mano, mas essa pessoa só, sabe, que decisão errada que ela está tomando, desacertos, e não acredito que essa pessoa está fazendo isso. E eu estava ali no julgamento, né? E a ministração de Deus foi clara para mim, Henrique, mas se não fosse por mim, você estaria fazendo muito pior do que essa pessoa. Mas você já... Nossa, Deus. Tem misericórdia de mim. Só que se a gente não tem esse encontro com o Senhor, a gente acha que as pessoas são piores do que a gente. A gente acha que os erros das pessoas são erros insanos, que a gente pode até errar, mas os outros são muito piores. O religioso não sabe lidar com críticas justamente porque a identidade dele é o que ele faz. Então, se a minha identidade for essa pregação e eu for muito criticado, eu vou desmoronar. Ou eu vou contra-atacar com muita raiva. O religioso não aceita críticas. O religioso não aceita que as outras pessoas talvez deem sugestões, porque o trabalho dele é a identidade. De novo, a identidade não é aquilo que o pai diz para o religioso. A identidade é aquilo que ele fica se esforçando por buscar. Então aqui, eu estou me matando para ser filho. Eu estou me matando para conseguir os bens do pai. Se alguém me critica, essa pessoa está muito doida, porque ela não está vendo tudo que eu estou fazendo para Deus. Quando Deus não pediu para a gente fazer as coisas nessa perspectiva. E uma parada interessante também é que o irmão mais velho, os religiosos, sentem culpa sempre. E, irmãos, a culpa, ela é normal diante da perspectiva de que nós pecamos e de que Deus deseja arrependimento. A gente se sente culpado. Mas a culpa do religioso, ela é assim, extravagante. Ela é insana. É a pessoa, ela se persegue por conta dos erros dela. E por que ela faz isso? Porque ela está tentando alcançar os bens do pai. Ela está ali, está dando a vida, mas é impossível não pecar. A gente peca até por pensamento.
Então a pessoa vive essa vida de martírio. Eu não mereço Deus, eu errei com Deus. Agora que eu vacilei, só daqui a alguns dias eu vou conseguir voltar a falar com Deus. Agora que eu vacilei, aí o devocional da pessoa vai para a inconstância. Isso é importante porque a culpa, ela vem nessa perspectiva errada de performance. Então eu me sinto mal porque eu não estou performando e, portanto, se eu me chegar à presença de Deus, Deus não vai me receber como eu preciso. Então o religioso, ele tem essa culpa insana porque ele fica trabalhando, mas não dá para a gente humanamente lutar contra a nossa natureza carnal, irmãos. Não tem como a gente parar de pecar na nossa própria força. E aí fica a pergunta, né? Qual que é a solução? Porque, por vezes, irmãos mais novos que estão chegando na igreja acham que a solução é ser como o irmão mais velho. Estou chegando na igreja, então eu vou cumprir tudo à risca, e aí minha vida vai ser diferente. Mas lembra que eu falei, irmãos, no começo da pregação? Não existe só uma forma de estarmos mortos espiritualmente. A segunda forma de morte espiritual, irmãos, é estando dentro da igreja. É sendo religiosos. Irmãos, tem pessoas que vivem no ministério, que estão mortas espiritualmente porque não conhecem o evangelho. Porque vivem essa vida de, eu vou retribuir a Deus, eu vou tentar, na verdade, eu vou tentar trabalhar para Deus. E sabe o que é interessante sobre Lucas capítulo 15? Porque existem 3 parábolas, né? Na parábola da ovelha perdida, alguém vai atrás da ovelha perdida. Na parábola da moeda perdida, alguém vai atrás da moeda perdida. Só que na parábola do filho perdido, ninguém vai atrás do filho. Por quê? Porque ele tinha um irmão mais velho religioso. A gente precisa de um irmão mais velho que pague o preço para ir atrás de nós. Tudo que sobrou do recurso financeiro do pai era do irmão mais velho. Só que o irmão mais velho não amava o irmão mais novo. Então, quando ele reclama pro pai que ele está gastando o dinheiro com o novilho da engorda, ele está reclamando porque é o dinheiro dele que está sendo gasto. Só que mais do que o irmão mais velho que saia da casa do nosso pai para ir nos buscar na lama do nosso pecado, nós precisamos que Deus desça do céu para a terra e nos encontre. Nós precisamos que Jesus, que na verdade é o verdadeiro irmão mais velho, pague o preço para que a gente seja restaurado. O filho perdido, ele não foi resgatado pelo irmão mais velho, porque o irmão mais velho era religioso. Mas o nosso verdadeiro irmão mais velho é o Senhor Jesus. Olha o que o Tim Keller coloca. Nosso verdadeiro irmão mais velho pagou nossa dívida sobre a cruz em nosso lugar. Ali, Jesus foi privado de suas roupas e de sua dignidade para que pudéssemos ser vestidos com uma dignidade e uma posição que não merecemos. Sobre a cruz, ele foi tratado como um pária, de modo que pela livre graça pudéssemos ser conduzidos à família de Deus. Ali, Jesus bebeu do cálice da justiça eterna para que pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai. Irmãos, a única solução para essa nossa forma de viver, que quer os bens de Deus, mas não Deus, é o Evangelho. É o relacionamento real e íntimo com a pessoa do Senhor Jesus. Dia após dia, com a gente se arrependendo, com a gente procurando essa intimidade, essa comunhão, esse renovo de vida. Irmãos, se nós não tivermos em perspectiva o evangelho verdadeiro, cada um de nós aqui vai estar vivendo em vão, vai estar vivendo uma mentira, vai estar vivendo enganos. E eu não sei, irmãos, qual que é a sua história. Eu não sei se você se identifica mais com o irmão mais velho ou com o irmão mais novo. Mas eu sei que a única forma de você viver essa vida plena que Jesus nos chama para viver é com essa comunhão com Deus, com esse entendimento de que o preço foi pago. E se o preço foi pago, eu sou filho, Deus me ama porque sim, e Ele quer essa vida de arrependimento porque não podemos baratear a graça. Custou muito caro para o filho perdido ser restaurado para a família. Cada pecado nosso, irmãos, custa muito caro porque custou a vida do Senhor Jesus. Custa caro demais. Deus quer arrependimento genuíno. Isaías 66, versículo 2, Deus vai dizer: a este eu estimo, ao contrito e humilde de espírito. Salmo 51 tem uma linha maravilhosa, tem uma frase maravilhosa, que Davi fala: lava-me do meu pecado
E às vezes eu peço perdão para Deus e falo, Jesus, me lava do meu pecado. E eu imagino como uma criança que recebe um banho da mãe assim, está sendo esfregado assim. Eu imagino nessa posição, porque eu preciso ser lavado das loucuras do meu coração. Existem loucuras no meu coração e loucuras na sociedade que nos afastam de Deus. E para encerrar, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. E Deus, eu não sei, Pai, qual que é a realidade dos meus irmãos, mas eu tenho convicção, Pai, no meu espírito, que o Senhor quer aperfeiçoar a nossa comunidade no amor, Pai. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada motivação, Pai. Mas eu oro, Jesus, para que o Senhor nos lave dos nossos pecados. Eu oro, Jesus, por arrependimento genuíno, Pai. Eu oro para que a gente não venha achar que a gente está aqui fazendo um trabalho para o Senhor, Pai. Fazendo algo que o Senhor está demandando sem alegria, Jesus. Eu oro para que nós aqui não venhamos achar que nós temos tempo, que a gente tem que tirar tempo para nós mesmos, Pai. Quando, na verdade, a gente precisa permanecer no Senhor, Jesus. Na sua palavra, o Senhor fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus, tem misericórdia de nós. Nos faz permanecer na sua presença. Nos faz amar o Senhor, Jesus, acima de todas essas coisas. E derrama sobre nós essa restauração, Pai. Porque eu sei que o Senhor é Deus compassivo. Eu sei que o Senhor é Deus que tem muito mais alegria em restaurar, Pai, corações que se arrependem do que em punir, Deus. Por favor, Pai, nos aperfeiçoa no amor. E nos perdoa porque a gente tem adorado coisas que a gente não devia adorar, Pai. Nos perdoa porque o Senhor não tem recebido a adoração que cada um de nós pode te oferecer, Pai. Então, por favor, nos limpa, nos lava, nos quebranta. Nos salva de nós mesmos, Pai. E nos faz permanecer no Senhor. Nos conduz, Deus, ao longo desse dia. Nos conduz, Pai, porque o nosso culto não acaba aqui. O nosso culto continua, Jesus. E que a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém.